Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. Vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo da calculadora. Vai ser uma calculadora bacana e tem muita coisa pra gente aprender, pra gente praticar, dá pra gente tirar muita coisa desse aplicativo. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve. Vamos lá, bem rápido. Se inscreve, ativa o sininho. Aqui são aulas de segunda a sexta e você vai receber todas as notificações se você ativar o sininho. Deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece pro final, beleza? Recadinhos rápidos e básicos, bora pra aula pra gente continuar o desenvolvimento da nossa calculadora. Já tô aberto aqui e vamos criar aqui a nossa pastinha de componentes, porque nós vamos dividir os componentes principais da nossa calculadora, que serão o display e os botões, ok? Então, os botões serão muitos botões, nós vamos criar um componente botão e replicar esse botão aqui para todo o nosso aplicativo. Nós vamos fazer uma formatação aqui interessante nesses botões, vocês vão ver que bacana que vai ficar essa questão aí. Então, componentes aqui, então nós já vamos criar o componente, que a gente pode chamar de tela, display, nós chamamos de display. Na aula passada, acho que foi display. Então nós vamos colocar aqui também, ó, display.js. Beleza? Ah, eu quero criar minúsculo. Beleza, aqui é a critério de vocês. Então vamos criar aqui o nosso display.js. Beleza? E vamos aos imports. Deixa eu copiar toda essa linha aqui para cá, que fica mais fácil a gente ir deletando o que a gente não precisa, né? Nós não precisamos aqui de useState, nós vamos precisar de text, stylesheet, nós vamos precisar view, text, touchable highlight, vamos colocar aqui color prop tape. Esses aqui são os componentes que nós vamos precisar aqui. Nós vamos dar um export default props arrow joia const estilos. Aqui nós vamos criar nossa área de estilos, né? Então vai receber stylesheet.create. Gente, nada de novo aqui pra gente. Beleza. Então esse aqui vai ser o nosso componente display. Nós já até temos o nosso display, que vai ser aquele display duplo, né? Aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos um displayzinho duplo aqui, aonde nós vamos colocar a parte de cima, a parte de cálculo, e a parte de baixo, a parte do valor que a gente está digitando. Beleza? Então isso vai ser passado via propriedades. Então por isso que nós estamos trabalhando com props aqui. E vamos precisar criar alguns estilos aqui. Então vamos desmontar esse display que nós temos aqui. Vamos pegar aqui, ó. Text. Aqui nós não vamos fazer com text input. Vamos fazer direto com text. Vamos mudar esse display aqui, ó. Vamos mudar esse display aqui. Tal. Nós não vamos precisar desse display aqui, nem desse textinho. Beleza? Bom, enfim, vamos ir fazendo tudo aqui com bastante calma aqui. Então, olha só. Vamos colocar aqui um view, que vai ser o container aqui do nosso display. Então, nós já vamos criar aqui o display, joia. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um flex, um paging de 20, esses valores aqui eu já testei, tá? Justify content, nós vamos colocar center e align items também center, ok? O que mais aqui? Fundo, né? Background color, onde nós vamos colocar um preto, um cinza, né? Um cinza aqui bem escurão, 444. E também, largura, width de
100%. E aqui nós já vamos aplicar esse camarada aqui, estilos.display, beleza? Aqui o text do display, então a gente tinha feito com text input antes, né? Aqui agora vai ser text, onde nós vamos preparar um estilo para esse camarada aqui. E vamos criar aqui, ó, number, vamos colocar um parâmetro aqui, ó, number of line, número de linha, nós vamos colocar 1, beleza? E props, aqui nós vamos receber do props, então o conteúdo dele, nós vamos buscar lá de props, que vai estar sendo passado aqui, ó, props, ponto, valor. Nós vamos passar então a propriedade valor para esse camarada aqui. Aqui é fechamento aqui, né? Abre props, beleza, que é o conteúdo e fecha o text aqui. Então essa aqui é a primeira linha do display, ok? E aqui é a segunda linha do display. Então nós já criamos o nosso display com duas linhas aqui. Vai ser valor e aqui vai ser res, valor e res, beleza? Que nós vamos passar aqui para esse camarada. Vamos às formatações aqui. Então tem display, texto, display res, resultado, onde vai ser font size, vai ser 50, ok? Color, vou colocar um branco, FFF. Então esse aqui é o texto do display de resultado e agora aqui o texto do display de operação, oper, que vai ser uma fonte menor, font size 35, 25, né? E também a cor branco. Vamos aplicar aqui nesses camaradas aqui, ó, estilos ponto texto display operação e esse aqui estilos ponto texto display resultado, beleza? Então nós temos aqui o nosso componente display criado, beleza? Vamos colocar ele aqui. Import DSP ou display, vou colocar DSP, display mesmo, né? Display from componentes display, beleza? E aqui então nós vamos adicionar aqui o nosso display. Então a gente tem um touchable ali, que era a operação, isso aqui nós vamos mudar, beleza? Nós vamos criar aqui a área de botões. Então tem um container aqui que vai ser o nosso container de display com o elemento display. Lembrando que nós precisamos passar para ele o valor, e o valor e o res, certo? Então precisamos das propriedades valor e res. Vamos passar 0 aqui para esses dois elementos. Vamos salvar aqui e ver se está tudo funcionando. O que a gente precisa fazer aqui para o nosso display? Deixa eu ver. Props res, props valor. Beleza, o que está falando ali? Tá. Porque não foi retornado nada, né? Return. Isso aqui tudo dentro do return. Beleza. Salva novamente. E tá aqui o nosso display com as duas áreas, um 0 ali e um 0 ali. Só que isso aqui precisa ser maior, né?
que a gente vai fazer aqui no nosso display? Paging, tá? O que a gente tem? With 100. Acho que aqui por enquanto pode ser isso. Vamos só mudar o esquema aqui no nosso app, onde nós vamos ter aqui o container, a calculadora, que o display pode ficar junto aqui desse conjunto de elementos. A gente cria só uma view aqui para ser o nosso container dos botões. Os botões vai ser interessante a gente colocar em container, porque vão ser muitos botões, a gente vai fazer uma formatação para eles aqui. No estilo aqui, então, nós vamos mudar. Nós vamos colocar container como flex 1, ok. Justify content como flex start, vai ficar tudo lá em cima. E align items como center, ok. Vamos criar também aqui, vamos tirar esse aqui, porque os botões não vão ficar aqui. Nós vamos criar o container botões para receber os botões, onde nós vamos colocar flex direction como row, como linha, row, e flex wrap como wrap, ok? Então flex direction, linha, ok? Flex wrap para ele quebrar, ou seja, ele vai preenchendo aqui os botões. Chegou no final, ele quebra a linha e passa os botões para baixo. Chegou no final, quebra a linha, passa os botões para baixo. Beleza? Joia. Então aqui container é o estilo que nós colocamos ali. Salva. Tá aqui o nosso aplicativo, nossa calculadora por enquanto. Então nós temos aqui a área de cálculos, ok? Que a gente vai digitando aqui, vai aparecendo aqui. Quando a gente fizer a operação, vai aparecer embaixo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente precisa aqui. Vamos dar só aqui no display para o texto começar do lado direito, né? Aqui nós vamos mudar em display, aqui ó, align items, nós vamos colocar flex end, tá? Para ele começar do lado de lá, beleza? E aqui então, vamos adicionar aqui no nosso container de botões o style aqui para o nosso estilos.botões, ok? E aqui nós vamos adicionar todos os nossos botões. Vamos criar então o nosso componente botão, aqui dentro de componentes, new file botão.js, ok? E aqui nós vamos programar aqui o nosso, que eu fiz aqui, Ctrl Z, copiar o display, jogar para cá, certo? E aqui nós vamos trabalhar com a formatação dos nossos botões. Então, nossa calculadora já está ficando mais interessante aqui. Vamos lá, o que nós vamos colocar nos botões? Beleza, aqui ó, nós vamos colocar Style Sheet, Touchable Highlight, View, nós não vamos colocar aqui não, Text a gente vai precisar, e esse Color aqui nós nem precisamos lá, né? Nós não vamos precisar aqui também não. Então, Touchable Highlight, Dimensions aqui, uma novidade aqui, ó, Dimensions. Nós vamos trabalhar com a dimensão, vocês vão ver que coisa interessante que a gente vai fazer aqui dentro do botão. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar tudo isso daqui, vou retornar pelo menos um Touchable Highlight aqui, tá? Só para ele não ficar dando erro aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, olha que bacana. Nossa calculadora tem botões de estilos diferentes. Então eu tenho, por exemplo, de tamanhos diferentes, né? Eu tenho um botão pequenininho, às vezes tem um botão maior, que tem uma largura maior, uma altura diferente. Igual, deixa eu ver se eu pego aqui ó, a ilustração. Vou colocar a ilustração da calculadora aí ó, na tela, tá vendo? Aqui a gente nota que nós temos botões diferentes, de configuração diferente um do outro. É o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos preparar os estilos para cada tipo de botão, verificar se existe uma propriedade aplicada, qual propriedade que é aquele botão, tá? Se ele é operação, se ele é botão de valor, se ele é botão, sei lá, botão simples.
e aplicar uma propriedade de estilo de acordo com o tipo de botão que a gente tem, beleza? Então vai ser uma coisa interessante. Para isso nós vamos começar aqui, ó, criando um array de estilos botões, beleza? E já vou adicionar aqui, nós não temos, né? Vamos criar aqui, ó, btn, tá? Vai ser o estilo simples de botão. Então já vou adicionar aqui de estilos.btn, tá? Vamos criar os estilos aqui e depois a gente vem com os ifs aqui para poder fazer a adição condicional aqui. Então o btn aqui vai ser o btn padrão, tá? Nós vamos colocar font size 20, um pouquinho maior, 30. Vamos colocar height. Aqui nós vamos utilizar o dimensions, porque nós vamos ajustar largura e altura do botão de acordo com a largura e altura da tela, certo? Então, se for um celular mais largo, um celular mais comprido, então nós vamos ajustar os botões de acordo com o tamanho da tela, porque eu quero sempre os botões que ocupem toda a parte do display do celular. Então, a altura, nós vamos pegar aqui, ó, de dimensions get, nós vamos pegar da janela, aqui ó, window, ok, ponto, largura da janela, dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu quero 4 botões, beleza? Eu quero que o botão seja, na horizontal, eu vou ter 4 botões, e como eu quero que ele seja quadrado, certo? Eu vou pegar, para o weight, o width, vou pegar o width e dividir por 4, já que eu quero 4 na largura. Se eu quiser a altura de 2, de 3, de 4, de 8, de 6, é esse valor que a gente vai dividir aqui. Se eu quiser 3 botões, então vou dividir por 3. Se eu quiser 6 botões, vou dividir por 6, tá? Então ele vai pegar a largura e dividir por 4, ok? Que vai ser a largura de cada botão. Vou pegar esse mesmo valor da largura e colocar na altura, para ficar um botão quadradinho, tá? Por isso que a gente usou aqui no height, e nós vamos usar o mesmo esquema no width. Vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, width, cola. Também vou pegar de dimensions, pegar a largura da janela e dividir por 4. Beleza? Vamos colocar um page de 20 aqui. Ficar um botãozinho não com o tamanhozinho mais espaçado, né? Background color, a cor do botão, esse aqui vai ser pretão, eu quero o botão preto, joia. Contexto, aí nós vamos ter cores diferentes, né? O padrão aqui vai ser branco, tá? Border width, border width, largura da borda, nós vamos colocar 1, isso aqui também a gente pode mudar, tá? Border color, outra coisa que também vocês podem mudar, eu vou colocar uma bordinha aqui, depois acho que eu vou até tirar essa bordinha aqui, mas aqui vai depender do layout de vocês. Vamos colocar 0, não deixa aquela cor ali, depois a gente muda, tá? Text, align, center, beleza. Então esse aqui é a formatação do botão padrão. Vamos criar um estilo também, agora, em específico para o botão de igual, certo? Então vamos criar btn igual. Qual que é a diferença do btn igual? Eu quero color, a cor do texto. Eu quero, sei lá, vermelho. Quero que o igual seja vermelho. E quero background color preto. A gente nem precisa mudar, né? Background color já está ali como preto. Como botão padrão, que vai ter em todos. Então acho que a gente precisa colocar esse background color aqui não, tá? Para o btn operação, aqui vão ser os botões de operação, mais, menos, né? Dividir, multiplicar. Eu quero a seguinte propriedade. Eu quero color, os botões de operação, eu quero que eles tenham a cor de texto verde. Vou diferenciar aqui. Se quiser diferenciar pela cor de fundo, coloca aqui o background color, tá? Sem problema nenhum.
Nossa calculadora também vai ter aqueles botões de AC, certo? Para poder limpar. Então vou chamar aqui de BTN AC, ok? Aonde vai ter também a cor do texto e eu vou aplicar aqui um amarelo para o botão AC. E também um botão de backspace, que é a setinha, nós vamos poder apagar a operação, tá? Vamos chamar de BTN BS, backspace. E o backspace vai ter a cor aqui é ciano, cor ciano, ao contrário do vermelho ali, é o ciano. Beleza. Joia, todos vão ser com fundo preto. Agora, nós vamos ter uma outra propriedade aqui que vai definir botões duplos, porque alguns botões, vocês viram lá que eles vão ser maiores que os outros. Então, eu vou criar aqui a propriedade BTN duplo. E o que eu vou diferenciar? Eu vou pegar aqui, ó, a largura, esse mesmo caso que a gente fez aqui, ó, eu vou falar, quando o botão for duplo, eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, dividiu a tela em 4, obteve um tamanho, só que ele é duplo, então eu dobro esse tamanho, ou seja, eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e multiplicar por 2, vezes 2, porque ele é duplo, tá bom? Ele tem o tamanho dobrado, então sempre quando o botão for duplo, ele vai ter esse estilo aqui adicionado. Bom, agora, isso aqui tudo nós vamos passar por props, tá bom? Para o componente. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, nós vamos verificar a propriedade, se houver uma propriedade a gente dá o push do estilo lá que a gente criou no nosso array de estilos. Então vamos verificar aqui, ó, se props, ponto, se for duplo, ou seja, se existir a propriedade, a propriedade duplo, se o valor duplo aqui em props, o parâmetro duplo em props, nós vamos aqui em estilos botões, nós vamos dar um push no estilos botão duplo, BTN duplo. Sacaram aqui? Sacaram? Caso contrário, vou copiar isso aqui para adiantar o nosso trabalho. Se for botão, caso contrário não, se for botão igual, nós vamos dar um push aqui no BTN igual, no estilo do BTN igual. Beleza, lindo, maravilhoso. Se tiver a propriedade operação, nós vamos dar um push da propriedade BTN oper. Tá aqui. Se tem o AC, né? Então tem que colar de novo. Se existir a propriedade AC, nós vamos dar um push no estilo. Está escrito errado aqui, né? Agora que eu vi. Na estilos botão AC. Certo? Eu escrevi errado aqui, ó. Estilos botões. Então aqui tudo é estilos botões, estilos botões, estilos botões, estilos botões. Beleza. Tem ainda o backspace, né? O de voltar. Se tiver propriedade BS, nós vamos dar um push aqui no nosso array na propriedade BTN BS. Beleza. Joia. Agora nós podemos criar o botão em si, ok? Nós vamos até, eu sei que a aula está se estendendo, mas nós vamos até inserir um botãozinho ali na tela, tá bom? Pra gente, pra gente entender como é que funciona. Aqui, ó, em Touchable Highlight, no OnPress dele, nós vamos receber a função que está vindo lá do app, ok? Então vai vir props, ponto, e nós vamos chamar de ao clicar, beleza? O text dele, também vai vir de props, ponto label, tá? Ou pode ser texto, label fica mais interessante, né? E aqui nós vamos aplicar o estilo, style, formatação dele, style, estilos, ponto,
estilos botões. E nós fizemos aonde? Nós não fizemos? Nós não fizemos. Não fizemos. Não tá aqui não, né? O nosso aqui, ó, nosso array, estilos botões, beleza? Então ele vai receber, cada tipo de botão vai receber o seu estilo próprio. Então nós precisamos passar um monte de propriedades aqui ao criar o botão. Precisamos passar a função de clique, precisamos passar tudo isso aqui, ó, se ele vai ser de backspace, se vai ser de limpar, se vai ser de operação, se vai ser igual, se vai ser o botão duplo, ou se não for um botão comum, a gente não precisa passar nada, que eu já estou falando que o estilo BTN já está dentro do nosso array ali, estilo botões, ok? Bom, acho que para os botões aqui é só. Vamos importar ele aqui, vamos chamar de BTN. Então, importar aqui do componente botão. E aqui nós vamos adicionar os nossos botões BTN, passando aquele monte de propriedades que a gente já viu que nós temos que passar para o botão. Então, para esses botões simples aqui de número, a gente só precisa passar o label. Vai começar aqui como 789, né? Os primeiros botões lá em cima. Ao clicar, foi isso que a gente chamou a propriedade? Função. Foi ao clicar, até copiar aqui e colar para não ter erro. Ao clicar, nós vamos passar aqui uma arrow function, que a gente não fez a função, nós temos que fazer, nós vamos colocar ela ali, ok? Então aqui a gente já tem um botãozinho. Vamos colocar aqui, ó, só mais alguns aqui. Então esse aqui é o 7, 8 e 9. Salvando, vamos ver aqui os nossos botões. Estão aqui, ó. Estão aqui. Né? 7, 8, 9. Mas eles não receberam a formatação devida. Aqui a gente tem que ver por quê. Deixa eu ver aqui. Aqui em botões está relacionado ao estilo BTN, mas está certo ali no estilo BTN. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui. Estilo botões não tá em estilos, né? Estilo botão é o nosso array aqui, ó. Então ele não vem, esse estilo não vem de estilos, vem do array estilos botões. Salva, beleza, tá vendo? Então aqui, ó, o nosso botãozinho do tamanho que nós definimos ali, 7, 8 e 9. Podemos adicionar mais alguns botões aqui para a gente ver a questão da quebra de linha. Por exemplo, 7, 8, 9, aqui vem 4, 5, 6, então 4, 5, 6, salva, olha lá, tá vendo? Então quando preenche aqui a tela, olha só, 4 botões que nós definimos de largura, tá vendo? Quando ele preenche aqui a tela, ele passa a próxima linha de botões para baixo. E aqui nós vamos ir adicionando os nossos botões para poderem compor a nossa calculadora. Mas nós precisamos, vamos colocar todos os botões aqui para a gente ter todos os botões que a gente já quer na nossa calculadora, e depois na próxima aula a gente cria a função desses botões, ok? Então vamos colar aqui vai ser, ó, 7, 8, 9. Depois eu quero a operação de multiplicação, porque eu quero uma operação aqui no cantinho eu quero operações. Então 7, 8, 9, operação de multiplicar. Beleza? Joia. Aí eu tenho que indicar que esse aqui eu tenho que colocar operação. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo que a gente usou. Props. Aqui, ó. Props, operação. Isso. Props, operação. Deixa eu colar aqui. Beleza? Isso aí. Depois 4, 5, 6. Aí vai entrar mais uma operação. 4, 5, 6, aí vem a operação de menos, eu quero a de menos. Depois
vai entrar aqui 4, 5, 6, tá aqui, vai entrar 1, 2, 3, então aqui é 1, 2, 3, e do lado do 1, 2, 3 eu quero a operação de mais, e no final eu quero o 0 e o ponto, beleza? E depois do ponto o igual, lembrando que, não, tem o backspace, né? Eu quero a setinha também. Eu quero que a operação do backspace, de voltar, esse é o desenho da setinha, tem que passar o backspace, lembra disso? Aqui, ó, backspace, tá? Aqui é o igual, tem que passar a propriedade igual, aqui, ó, aqui, igual, certo? Não fizemos função de nada aqui ainda, né? E na frente aqui em cima, ó, nós podemos colocar o AC, aqui, ó, AC, com a propriedade AC, passar para ele saber que esse aqui é o botão AC. Podemos passar também aqui parênteses, tá? Pra gente ficar uma coisa bacana aqui nas nossas operações. Então, parênteses, abre parênteses, fechar parênteses, fechar, e uma operação de divisão, operação, Ctrl C, Ctrl V, operação, salva, beleza. Então, ó, ficou AC, fecha parênteses, tá, ó, já tudo formatadinho, tudo já lindo, maravilhoso. Por que já saiu tudo nas suas devidas formatações? Porque nós passamos para os devidos botões a propriedade. Então, por exemplo, aqui ó, o AC, por que ele saiu amarelo? Porque eu passei a propriedade AC, tá? Então ele verificou aqui, ó, propriedade desse camarada é AC? Então dá um push no estilo, tem lá estilo BTN, e para esse camarada ele ainda vai adicionar o estilo do BTN AC, que é esse aqui, ó. Aqui, ó, cor amarela, certo? Beleza? Enfim, se quiser colocar cor diferente aqui nos parênteses também, pode, sem problema nenhum. Aí eu passei a operação, certo? Aqui, ó, operação. Ele verificou lá. Para esse camarada aqui, ele tem duplo? Não. Ele tem igual? Não. Ele tem operação? Não. Ele tem operação? Tem. Então ele dá o push. Ele já tem o estilo BTN e dá o push no estilo botão AP, que ó, faz ele ficar daquela corzinha ali. Eu não apliquei nenhum duplo, não. Mas se a gente quiser botões duplos, por exemplo, eu quero 2 botões duplos aqui no final. Olha só que interessante isso. Sei lá, vou criar 2 botões duplos aqui qualquer. Por exemplo, nem existe na calculadora, mas por exemplo, aqui ó, porcentagem, tá? Então aqui vai ser, vou chamar de operação. Vou falar que ele é operação e vou falar que ele é duplo, só pra gente ver isso aqui, ó. E vou colocar aqui também, sei lá, um outro aqui, só pra gente ver, né? E comercial, tá? E vou tirar 4 botões aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só pra gente ver o duplo funcionando. Olha ali, tá vendo? Duplo. Tá vendo os nossos botões duplos aqui? Então eu tava prevendo em colocar botões duplos, mas acabou que não precisou não, tá? Se a gente quiser tirar essa bordinha aqui, aonde que a gente vai? Aqui no botão, ó. Botão Border Width 1 e Border Color. Vou tirar esses parâmetros de borda e aí fica sem a borda lá, tá vendo? Os botõezinhos sem a borda. O visual mais moderno, né? Tá aí. Tá pronto, construção visual da nossa calculadora. A aula demorou, a aula foi grande, mas está pronta. Agora nós precisamos colocar as funcionalidades. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, clique. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.